Noticiário internacional que segue bastante movimentado. Vamos falar sobre a Venezuela e, claro, as ações e intenções de Donald Trump. E a primeira questão é: após a nomeação de uma presidência interina na Venezuela devido à deposição de Nicolás Maduro, o cenário político venezuelano segue marcado por uma questão: quem de fato comanda a Venezuela? Declarações de Trump e da presidente recém-impossada Delcy Rodrigues mostram que a disputa pelo poder ainda está aberta. Quem vai nos ajudar a entender melhor esse cenário? Eduardo Maurício, especialista em direito internacional. Bem-vindo, Eduardo. Obrigada pela gentileza de nos atender, de falar conosco aqui hoje no Contexto Metrópolis. Muito bom dia, é sempre uma honra estar aqui no Contexto Metrópolis. Eduardo, Donald Trump já veio dizendo em algumas vezes, inclusive falou ontem, que quem está no comando da Venezuela é ele. Porém, antes, sábado, domingo, disse que quem estaria no poder é Delcy Rodrigues, que agora é a presidente da Venezuela, tomou posse como presidente da Venezuela e disse que cooperaria com os Estados Unidos. O que a gente pode esperar agora? Uma presidente como uma marionete dos Estados Unidos ou, de fato, uma presidente que vá comandar de acordo com os preceitos dela, os preceitos, inclusive, chavistas, enquanto presidente da Venezuela? Olha, o que vai acontecer realmente eu não sei dizer. Agora, a situação é bem peculiar, né? Vemos que a vice-presidente assumiu o cargo depois da deposição de Maduro, que é o que conforme a própria Constituição venezuelana prevê, e ela foi nomeada, né, interina pelo próprio Tribunal Supremo e com o apoio dos militares. E agora é a atual presidente em substituição à deposição de Maduro. Agora, eu vejo que o presidente Donald Trump mencionou, né, na sua coletiva de imprensa que estaria no controle da Venezuela até que fosse feita uma transição de forma pacífica e que estaria, inclusive, no controle dos envios de petróleo, né, seja para a China e para, enfim, outros países. E que estaria, então, no controle do poder da Venezuela e até que a transição fosse feita para o novo governo. Agora, ele entra em contradição, até mesmo porque na reunião da ONU foi, enfim, deixado claro, né, pela posição dos Estados Unidos na reunião dos países da ONU, que ratificam a carta, na verdade, enfim, os Estados Unidos adotou a posição que não estaria no controle direto da Venezuela, que isso foi simplesmente uma operação direta e focada na captura de um foragido indiciado pelo crime de narcotráfico, porém, que a comunicação entre a atual presidente e o Marco Rubio, do governo do Donald Trump, estaria sendo uma comunicação satisfatória em que ambos estariam ali com contato em sintonia e respeito. Porém, de outro lado, vemos a manifestação da atual presidente da Venezuela que, na verdade, a soberania da Venezuela deve ser respeitada, conforme a própria Constituição assim prevê, e que a Venezuela não sofreria nenhuma influência americana, seja ela qual for, e que essa situação teria sido uma situação isolada da captura do foragido da justiça americana, do ex-presidente Nicolás Maduro. Agora, temos que acompanhar e ver o que de fato está ocorrendo, pois cada lado fala uma coisa, mas eu acredito que a Venezuela, na posse, né, da atual presidente, que era vice-presidente do Nicolás Maduro, acredito que ela vá preservar a soberania nacional da Venezuela e que irá tentar afastar essa influência e controle dos Estados Unidos, até porque senão a Venezuela vai passar a ser uma colônia dos Estados Unidos. Falando um pouquinho sobre petróleo, Eduardo, o presidente Donald Trump falou por várias vezes que a Venezuela roubou o petróleo que é pertencente aos Estados Unidos. Falando sobre o petróleo da Venezuela. Quando ele fala que a Venezuela roubou o petróleo dos Estados Unidos, sendo que aquele petróleo está ali embaixo do mar da Venezuela, o que ele quer dizer com isso? É que, na verdade, os Estados Unidos fez, há anos passados, um investimento com cifra muito alta em petrolíferas, enfim, fez investimentos para que, de fato, a condição das petrolíferas fossem melhores. Então, teve um investimento dos Estados Unidos dentro da Venezuela no que tange a extração de petróleo e outros fatores. Agora, o Donald Trump alega que o presidente Maduro, na verdade, tomou
as petrolíferas que sofreram aí um investimento por parte dos Estados Unidos e que estaria na posse 100% dessas petrolíferas, mas sendo certo que o petróleo está em solo venezuelano, né? Lembramos que a Venezuela aí possui 17% em torno das deposições de petróleo mundial. Então, esse petróleo, na verdade, é da soberania e do país venezuelano, mas o Trump diz que tomaram, na verdade, quando se diz respeito às petrolíferas e investimentos feitos pelos Estados Unidos dentro do solo venezuelano para, enfim, uma maior extração e melhor extração do petróleo em solo nacional. Bom, especificamente falando sobre Donald Trump, o presidente americano voltou a demonstrar interesse em uma outra área do planeta. O foco da América do Sul agora para o Ártico. Trump disse que pretende anexar a Groenlândia aos Estados Unidos. A declaração causou um pânico pelo mundo, já que a região pertence à Dinamarca, que é parceira dos Estados Unidos na OTAN. Um conflito dessa magnitude seria inédito. Aí, o secretário de Estado americano Marco Rubio precisou intervir e declarou que, na verdade, os Estados Unidos estão dispostos a comprar a Groenlândia. Eduardo, explica para a gente qual o contexto político e econômico que leva os Estados Unidos a se interessar pela Groenlândia e falar em comprar, como se fosse muito simples comprar um território daquele tamanho e despender dinheiro por um território de um outro país. Olha, o que aconteceu com a captura do Maduro e agora essa manifestação do presidente Donald Trump no interesse de comprar a Groenlândia abrem aí precedentes perigosos e aumenta a tensão a âmbito internacional. Digo isso porque qual que é o interesse exato dos Estados Unidos, na pessoa do presidente Donald Trump, da Groenlândia? Sabemos que os Estados Unidos já tem há algum tempo investimentos em base militar na Groenlândia, mas o fato é o seguinte, com a mudança climática que vem ocorrendo no mundo, o derretimento do gelo, o que acontece? As rotas marítimas que antes eram inacessíveis, elas começam a se abrir. Então o Ártico, ele é hoje, né, e tende a aumentar cada vez mais, em ser um corredor comercial e militar relevante, né, sobretudo entre o Atlântico e o Polo Norte. E além disso, todos sabemos que a ilha também possui aí grandes reservas minerais, terras raras, essenciais para a tecnologia de ponta, como por exemplo, baterias, celulares, que hoje é um mercado dominado estritamente pela China. Então, na verdade, o Donald Trump, ele afirma que há uma boa chance, né, dos Estados Unidos conseguir a Groenlândia sem força militar, que seria através de uma compra que se faria, então, a anexação, né? Mas só que nesse caso tem enormes obstáculos, né? Tanto legais quanto políticos. E destaco o seguinte, que se a compra não for possível, que eu acredito que não vai ser, até porque a Dinamarca não vai abrir mão, assim, desse território que foi conquistado, né? Na verdade, a autonomia em 79, depois em 2009 tem aí o direito de realizar referendos, né, sobre essa independência. Mas apesar disso, a política externa da Groenlândia, ela tem muita responsabilidade, né, da Dinamarca, sobretudo a economia local, os subsídios dinamarqueses. Então a gente vê que, na verdade, isso é mais uma das aventuras, né, mencionadas publicamente pelo Donald Trump, porque tem terceiros interesses sobre algum determinado território independente. Agora eu vejo que uma intervenção militar, se não for possível a compra, o que já vemos que, na verdade, não se pode se duvidar nada, né, do presidente Donald Trump, isso daí violaria princípios centrais da OTAN, que, curiosamente, Dinamarca e Estados Unidos são membros fundadores, então isso daí gera tudo, obviamente, uma forte reação internacional. Mas o que poderia causar de prejuízo? A gente está lidando aí com países e me parece que depois de tantas reuniões da ONU, tantas reuniões do Conselho de Segurança da ONU, me parece que nada mais pode segurar o presidente Donald Trump. Nenhuma reunião de Conselho da ONU ou da OTAN pode segurar decisões do Donald Trump. Qual a importância da OTAN nesse sentido? Assim, quais as consequências do presidente Donald Trump quebrar uma regra da OTAN?
Olha, isso geraria aí uma reação internacional muito forte. Poderia gerar condenações a âmbito da própria OTAN e também, obviamente, aumenta uma escalada de conflito, possibilidade de conflito internacional e até mesmo uma guerra entre países ou até mesmo uma nova guerra mundial. Isso intensifica muito a tensão e a diplomacia, a cooperação jurídica internacional, relações jurídicas internacionais, comerciais, políticas entre os países, porque a gente vê que, na verdade, hoje os Estados Unidos, na pessoa do presidente Donald Trump, rasgou a Carta da ONU, né, que foi um tratado ratificado pelos Estados Unidos, que proíbe o uso da força contra a soberania de estados, que foi exatamente o que aconteceu na captura do presidente Donald Trump, do presidente Maduro, onde o Donald Trump violou esse princípio, né? E agora, essa nova intenção na Groenlândia, que se fosse feita uma compra, o que eu acho muito difícil, porque tem aí impossibilidades políticas e outras, se não for possível a compra, desperta aquele receio, será que vai ser feito algum ataque com meio da força? O que isso não é de se duvidar 100%, uma vez que Donald Trump já rasgou a carta da ONU, né? Acredito que não seria muito difícil rasgar também os pactos que tem aí a âmbito da OTAN. Agora, quais são os objetivos de Donald Trump? Eu pergunto isso porque até onde ele quer chegar? Me parece que é claro que ele quer mostrar para a China mais poder, existe uma disputa muito clara de poder aí com a China, mostrar para a China que o petróleo venezuelano também é dos Estados Unidos, tirar a América Latina da China, né? Até mesmo, eu me lembro de uma fala do ministro Fernando Haddad, o ministro da Fazenda brasileiro, que disse o seguinte: olha, se Donald Trump, isso lá atrás, se Donald Trump não quiser negociar com a gente, ele vai jogar o Brasil no colo da China, no colo dos chineses. E agora me parece que o Donald Trump quer tirar de vez a América Latina do colo dos chineses. Mas a que custo? Até quando? Qual é o objetivo final de Donald Trump? Até onde ele quer chegar? Porque agora ele quer tirar o petróleo da Venezuela, refinar esse petróleo e ontem ou hoje, se eu não me engano, ele disse o seguinte: olha, estou tirando os barris de petróleo da Venezuela, uma parte desse valor fica para os Estados Unidos, outra parte desse valor fica para a Venezuela. Mas quem garante que parte desse valor de fato fica para a Venezuela? Como fica essa fiscalização? Então, minha pergunta geral é: quem fiscaliza Donald Trump? A que ponto chegamos? Olha, vemos que hoje, na verdade, embora possam fiscalizar Donald Trump, na prática, o que ele quer, ele já demonstrou, sem sombra de dúvidas, a âmbito internacional, que ele não vai hesitar até conseguir os seus objetivos. Qual é o objetivo final, a gente não sabe. Porém, na captura do Nicolás Maduro e, sobretudo, essa questão da prisão dentro do território venezuelano, depois transporte e transferência de Nicolás Maduro para os Estados Unidos, mostra, e todos sabemos, que na verdade tem outros interesses sempre por trás de uma atitude direta por parte do presidente Donald Trump. No caso da Venezuela, um interesse maior, todos sabemos, é o petróleo, já pela forte potência venezuelana de cerca de 17% do petróleo mundial, o que tem aí, obviamente, também impactos com a China, porque sabemos também que a Venezuela sempre importou muito petróleo para a China. E Donald Trump tem interesse nesse controle, sobretudo a âmbito do hemisfério da América do Sul. Agora, na questão da Groenlândia, a gente também vê um interesse por trás distinto daquele principal objetivo que Donald Trump diz. No caso de Maduro, dizia que era a prisão do Maduro, pois sabemos que também tem a questão do petróleo. E da Groenlândia não seria só um hobby ou um sentimento de amor pela Groenlândia. Não, na verdade, ele sabe muito bem que o Ártico hoje vem se transformando num corredor comercial e militar relevante, né, entre o Atlântico e o Polo Norte, o que pode ser aí rotas marítimas muito interessantes se abrindo nesse meio, no que tange aí, obviamente, o corredor comercial e militar e, sobretudo, as reservas minerais de terras raras, que são essenciais, por exemplo, para baterias, celulares, que hoje a China domina. Então, atrás de cada ato de Donald Trump, vemos aí que sempre tem um aspecto financeiro, político, mas, sobretudo, uma forte intenção de afetar a China.